Dona Rosa descobriu que tem uma doença crônica aos 42 anos, muito nova para ser diagnosticada com o mal de Parkinson. Quando começou, eu sentia assim, muita fraqueza nas pernas, não conseguia, às vezes, subir em algum lugar, ou até mesmo subir no ônibus, que eu ia para o trabalho de ônibus. E também eu fiquei muito esquecida. Eu esqueci até, se eu estivesse conversando com alguém, eu esqueci o nome da pessoa que eu estava. Até o meu nome, às vezes, eu esquecia. Assim, eu fiquei muito esquecida mesmo. Aí depois eu achei que eu precisava procurar um médico, eu não sabia que médico. Aí alguém me disse, procura um neuro, que é coisa da cabeça, pode ser, o neuro vai te ajudar. Ela foi diagnosticada quando ela tinha 42 anos e o caso dela, hoje eu não sei como que tá, mas há 15 anos atrás era muito raro de uma pessoa de 42 anos ser diagnosticada com Parkinson. E como ela descobriu muito no início, e ela já começou o tratamento há 15 anos atrás, então o grau que ela está hoje é excelente, porque se ela não tivesse descoberto no início e não estivesse fazendo o tratamento que tem desde lá até hoje, ela teria numa situação muito pior. Tem dia assim que depende como está o meu nervo, assim, que às vezes eu fico muito ansiosa, aí eu fico mais travada. É tudo, eu digo que a minha doença é uma caixinha de surpresa. Apesar de estar em tratamento contínuo desde aquela época, hoje, com 57 anos, ainda convive com os sintomas de uma doença degenerativa e que não tem cura. É uma doença comum que afeta principalmente pacientes da quinta, sexta década de vida, que se caracteriza por uma lentidão de movimentos. Então, o que James Parkinson descrevia como paralisia, não é uma paralisia, é uma lentidão de movimentos. Isso significa que o paciente que tem doença de Parkinson, ele tem menos velocidade para levantar de uma cadeira, para caminhar, para fazer atividades como fazer a barba, escrever, voltar, girar. Esse é um aspecto da doença que nós chamamos de bradicinesia, e tecnicamente, mas significa lentidão de movimentos. E o agitante porque essa doença é acompanhada por um tremor, geralmente um tremor da mão, um tremor mais amplo, não tão rápido, que é mais ao repouso, não atrapalha tanto no início da doença quando o paciente vai escrever, vai comer, enfim, fazer as atividades manuais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1% da população acima dos 65 anos tem o mal de Parkinson. Aqui no Brasil, a expectativa é de que pelo menos 200 mil pessoas tenham a doença. Dos distúrbios de movimento é a doença mais frequente que nós temos. Mas é importante também dizer que a doença de Parkinson não é uma doença que afeta apenas a parte motora, né? O Parkinson ele também tem, a doença de Parkinson tem outros sintomas e sinais que afetam a vida do paciente. Um exemplo disso, Parkinson tem muita alteração de sono, então os pacientes que têm doença de Parkinson, eles têm um sono fragmentado, e isso afeta muito as atividades de vida diária, dormindo mal, no dia seguinte esse paciente se sente mais cansado, mais prostrado. Há diversas alterações também do sistema nervoso autônomo que o paciente com a doença de Parkinson também tem. Então ela é uma doença cujos principais sintomas são motores, a lentidão de movimentos e o tremor, mas é uma doença que afeta o organismo mais amplamente. Tem pessoas que só tremem, tem pessoas que não tremem, ela treme um pouco, só que no caso dela, ela ficou muito encarangada. Então, isso acabou gerando também problema de osteoporose, tanto que ela tem, né, o corpo um pouco puxado para um lado. Ela é uma doença neurodegenerativa, onde nós temos uma importante perda de neurônios, destruição neuronal em uma região específica, e essa destruição, ela leva à deficiência de um neurotransmissor importante, que é a dopamina. E essa deficiência de dopamina é que está associada a toda a sintomatologia da doença, acometendo principalmente o sistema motor. Então, o que a gente observa no paciente? Eles têm aquele tremor em repouso, uma certa rigidez, lentidão de movimentos, uma instabilidade postural, entre outros.
O tratamento da doença há muito tempo tem como medicação principal a levodopa, que age no cérebro para amenizar os sintomas. Mas a procura por novas formas de tratar a doença é constante. Uma pesquisa da FURB busca alternativas para potencializar um tratamento para o mal de Parkinson. Para isso, alguns experimentos estão sendo feitos aqui na universidade. Inicialmente, então, a gente está estudando o processo de neurodegeneração da doença de Parkinson, que a gente investiga ele a partir do ponto de vista do estresse oxidativo. Então a gente sabe que o estresse oxidativo, quando a gente vai estudar a gênese da doença de Parkinson, ou seja, como que ela inicia, o estresse oxidativo ele é citado como uns potenciais causadores, tanto da gênese quanto da progressão do processo. E basicamente o que a gente estuda aqui é a implicância que o estresse oxidativo causado por um certo tratamento pode levar à progressão da doença. Ramon é aluno de medicina da FURB e faz parte do grupo de pesquisa Neurociências e Comportamento. Desde as primeiras fases do curso, já se interessou pela neurologia. Então, tudo começou com o fato de eu gostar muito da neurologia e o meu anseio de seguir essa carreira. E numa aula de farmacologia, a gente estava estudando justamente a doença de Parkinson. E lá no tratamento, o professor comentou que existia uma dúvida na literatura que ela precisava ser respondida. Então eu comecei a aprofundar mais esse assunto e eu percebi que era possível a gente fazer esse tipo de pesquisa aqui na FURB. Neste ano, a pesquisa entrou para a segunda fase e todo o estudo está sendo feito a partir de experimentos em animais. Quando a gente escreve o projeto, a gente tem que escrever em paralelo um projeto também para o Comitê de Ética de Animais da FURB e eles analisam se tudo que a gente está realizando está dentro dos preceitos que são solicitados, para que o animal ele passe pelo menor sofrimento possível, aquilo que é aceitável, aquilo que é entendido como aceitável, E a partir dali, então, uma vez aprovado, a gente pode, seguindo todos aqueles preceitos, a prática com os animais. Eles utilizam ratos do biotério da FURB da espécie Wistar para induzir a doença de Parkinson e realizar um tratamento a partir das amostras. Além, claro, de fazer todas as análises necessárias para o estudo. A gente vai agora ver de novo os segundos resultados no tratamento a curto prazo. Depois o nosso objetivo é repetir isso tudo a longo prazo. Uma vez que a doença ela acontece a longo prazo, então a gente vai ter um resultado que se assemelha mais ao que a gente estuda. E esse é o objetivo, então a gente conseguir alcançar futuramente uma menor progressão da doença e assim a gente alcança então uma melhor qualidade de vida e uma maior sobrevida dos nossos pacientes. Logo, logo, Ramon vai se formar, mas a dedicação de alunos como ele deve ser exemplo na universidade. Realizar pesquisas para solucionar problemas da sociedade é de extrema importância, principalmente se for para amenizar a dor de quem sofre todos os dias com uma doença que ainda não tem cura. É importante a pesquisa porque só quem tem um caso desse na família, entre vários outros que não há cura também, não é só o Parkinson, a gente vê que é necessário essa busca de pesquisa, porque ninguém sabe o que ela passa. Quem não tem a doença não faz ideia do que ela passa, do que ela sofre, do que ela chora, das dores. E até mesmo não é só o paciente que tem a doença, as pessoas próximas, a família mesmo, quem convive com ela também sofre muito, porque às vezes tu vê algumas coisas e tu não tem o que fazer. Simplesmente é esperar por algum dia ter uma cura e... Mais importante mesmo é o apoio da família, para a gente aceitar o que está acontecendo com a gente, porque é difícil o Parkinson. Eu penso no benefício, então, em primeiro lugar, para o paciente, para a sociedade que tem, os pacientes que são acometidos por essas doenças, então para tentar ter algo mais natural, mais saudável, que possa minimizar esses efeitos colaterais dos medicamentos, já que são doenças crônicas, então não tem como tu deixar de ter a doença, são doenças crônicas, progressivas e que causam uma série de complicações. Também, o que me interessa bastante é o desenvolvimento do aluno, é o interesse do aluno, então o quanto ele se desenvolve enquanto ele participa de um projeto de pesquisa. Então, normalmente, quando um aluno começa a fazer pesquisa, ele fica uns 3 anos, 2, 3 anos, e eu acho que ele cresce muito com isso. Ele acaba tendo uma outra visão do que é uma universidade, ele não vem só para a faculdade para estudar, para fazer sua graduação. Então, eu acho que amplia muito a visão do aluno.
é fundamental, porque aqui a gente faz extensão da sala de aula, então a gente está realizando uma prática, e é claro que a gente faz num modelo animal, mas todas as práticas de procedimento cirúrgico, de indução, de tratamento, elas mimetizam com bastante fidelidade, por vezes, um tratamento cirúrgico que a gente faria num ser humano, né, que é o que a gente aprende no curso de medicina. Então a gente consegue colocar em prática grande parte do conhecimento que a gente teve aqui. Dona Rosa e milhares de pessoas em todo o mundo ainda têm esperança de que no futuro próximo um tratamento mais eficaz seja descoberto. Dos últimos anos para cá, né, principalmente dos últimos 10 anos, a gente vê que tanto a tecnologia quanto a disseminação da informação ela é cada vez maior, né? Então acredito que em breve a gente terá, se não a cura, algo muito próximo disso que possa melhorar muito a qualidade de vida. Que se a gente parar para analisar a história evolutiva da doença de Parkinson, realmente a gente já chegou num ponto bastante avançado. É claro que longe do ideal, né, que seria a cura, mas acho que a gente está cada vez mais próximo dela. A gente não está retrocedendo, isso já é um ponto positivo, né? As pesquisas na doença de Parkinson, elas são fundamentais no entendimento do porquê que esta doença acontece, que fatores estão envolvidos. Não é que não sabemos nada de doença de Parkinson, sabemos muita coisa e muitas hipóteses estão relacionadas, desde dano mitocondrial nessas células neuronais, agentes ambientais ou tóxicos que podem levar a isso. Mas a pesquisa tenta explicar o porquê. Além do porquê, tenta explicar também mecanismos que nós podemos ter, medicações que previnam, não deixem aparecer a doença de Parkinson. Assim como também nós podemos ter a cura da doença de Parkinson, mas isso está muito, muito ainda remoto. Portanto, as pesquisas feitas, elas tentam a compreensão da doença, a prevenção da doença em busca da cura.